Então, agradecer a todos, uma boa noite, para os que estão nos ouvindo também, pelas redes. E hoje eu vim trazer um assunto que vem de uns salmos de Davi, que ele estava escrevendo sobre a adversidade que ocorria, e ele expressava totalmente a sua confiança no Senhor, e tinha o Senhor como a sua força e proteção nas adversidades e nos problemas que ocorreriam no decorrer do seu caminho. E essa passagem se encontra em Salmos, capítulo 27, do verso 1 ao 14. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, agradecemos o Senhor por esse momento, por essa oportunidade, que estamos aqui reunidos essa noite, buscando louvar a Ti, aprender mais sobre a Tua Palavra. Pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas comigo, que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa estar sendo transmitida através da minha boca, que os irmãos, Senhor Deus, e os ouvintes possam estar abrindo seus corações, que a Palavra, Senhor Deus, possa estar chegando a todos, que todos venham, Senhor Deus, ao arrependimento, Senhor, da Tua Palavra. E é essa oração que eu lhe faço, em nome de Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. Amém. Com isso, leiamos. Verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo. Me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também, agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo, como ira tu foste a minha palavra. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Para iniciarmos, do verso 1 ao 3, Salmos de Davi cita muito sobre os inimigos, adversários, e podemos utilizar todos esses termos como adversidades. E o que seria adversidades que podem ocorrer no nosso viver atualmente? A adversidade pode assumir diversos papéis, como problemas familiares, problemas de saúde, dificuldades no trabalho, incertezas sobre o que virá, tentações, ansiedade, e tudo isso se faz presente no nosso meio. E é algo que temos que lidar todos os dias. Ainda existe um fator presente no cristão, que sofre muitas das vezes discriminação e são atacados simplesmente por conta da sua crença. E modo de vida baseado nas Escrituras. Muitas das vezes são taxados como os loucos, insuportáveis, azucrinantes. Isso só agrava
caso evangelize. Pois anunciar Cristo e falar a verdade em um mundo onde as pessoas dizem que cada um pode ter seu modo de vida, que a verdade é relativa, que cada pessoa tem o direito de viver uma vida desenfreada, sem nenhum propósito, e por conta desse emaranhado de ideologias e relatividades, muitas das vezes acabam sufocando a palavra de Deus. Mas devemos ter certeza do propósito que estamos fazendo. É sim verdadeiro e puro. Que a anunciação da palavra de Deus podem existir diversos pontos de vista, mas a verdade sempre será uma e a correta. Mas não ache que isso é algo inovador. A própria Bíblia nos diz, em João 15,19, onde ela nos cita: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. E os ataques podem surgir de diversas maneiras, como zombarias, pode surgir como desfeitas, indiferença, entre outras situações. Muitas das vezes surgem essas atitudes dentro do próprio vínculo familiar, onde aquela família unida, que uma vez te chamava para reuniões familiares, já não te começa a cobrar tanto a sua participação. Festa em família, já não convidam tanto. Já porque logo somos crentes, não somos participativos dos seus erros. Como sabemos, não temos costume de beber. E isso acaba quebrando o clima da festa. E fora, muitas vezes, ataques diretos com a sua crença e insistência para participar do erro. Mas sabemos que tais coisas, a própria palavra de Deus já nos anunciava, como é descrito em Mateus 10, do verso 34 ao 36. Não cuideis que vim trazer a palavra à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Ocorre que no meio dessas diversas adversidades que cada um de nós possui, pode surgir um grande problema. Por exemplo, como citamos anteriormente, problemas como ansiedade, perseguições e tudo. Isso pode desencadear em nós um grande problema que seria o desespero. Vivemos em um tempo onde a grande maioria vive sem esperança, sem um propósito de vida. Com isso vão emanando mais e mais problemas, como depressão, ansiedades, preocupações com o dia de amanhã, sobre o que ocorrerá, qual a próxima tragédia, juntamente com o bombardeio das mídias que anunciam somente o caos, e muitas das vezes encontramos uma situação sem saída. Em meio a todas essas situações, o que pode ser a nossa segurança e a nossa luz? Isso Davi nos diz no verso 1, no comecinho onde ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando temos o Senhor ao nosso lado, sabemos que mesmo com dificuldades, com Ele será possível enfrentá-las. Para isso, precisamos procurar a sua presença. Como é dito no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Devemos sempre procurar estar próximos de Deus. Quanto mais perto dele, mais ele nos dará força no dia da adversidade. Assim como Paulo e Silas, ambos tinham o propósito de evangelizar. Então não estavam lá de brincadeira, a passeio, mas estavam lá fazendo a vontade de Deus. E mesmo assim, isso não nos torna imunes a passar por problemas. Tanto que eles foram presos em Filipos, que ficava na parte da Macedônia, que está escrito em Atos 16, do verso 22 ao 25. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados
rasgando-lhes as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os seus pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Como podemos ver, além de serem lançados na prisão, ainda sofreram açoites, sofrendo pelo nome de Cristo. Nessa situação, provavelmente todos nós estaríamos desolados, se sentindo sem auxílio e abandonados. Mas estes irmãos estavam orando e cantando, mesmo nessa ocorrência. Não ousaram blasfemar, e sim dar honra e glória a Deus. Mesmo na pior situação possível, na doença, em uma tribulação, na dor e coisas semelhantes, devemos estar sempre buscando a presença do Senhor. Pois mesmo em situações como essas, devemos ter uma forte confiança em Deus, somente por conta dele mesmo, que está descrito em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 ao 5. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas sim a nossa capacidade vem de Deus. Como lemos acima, para chegar em um ponto que temos a plena confiança em Deus, que mesmo passando por situações que não seríamos capazes de suportar, ainda daríamos glória a Deus, isso não é um mérito nosso, mas sim uma capacidade que vem do Senhor. E Ele é tão maravilhoso que mesmo se formos abandonados por todos, nossos amigos, família, ainda não estamos só. Ele estaria ao nosso lado, nos dando força, como é dito no texto base, no nosso verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Só iremos compreender esse amparo que Deus nos dá quando estivermos ligados a Ele, procurando fazer a tua vontade, para que assim possamos estar compreendendo o que Paulo disse à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao 17. Leiamos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri e por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o Senhor ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo procura sempre colocar Deus à frente de todas as suas ações. É interessante que ele assimila nós como vaso de barro, mostrando que somos frágeis,
O objetivo é mostrar a presença de Deus por meio de nós, como se Deus fosse o oleiro. Após, começa a dizer que passaremos por todo tipo de adversidade, mas mesmo com todas elas, Deus é mais poderoso que possa nos fazer suportar. E Ele nos diz que seremos atribulados, e todos somos atribulados, de alguma forma. Podemos passar por aflições, agruras, sofrimentos morais e momentos desagradáveis. Porém, o Senhor dá força para não sermos angustiados. Podemos ficar perplexos com alguma afronta e não saber como reagir, e hesitar, mas Deus não nos deixa desanimar, ou seja, perder o ânimo e a disposição de viver para Cristo. Podemos sofrer perseguições, violências verbais e não verbais, mas Deus, com a sua mão bondosa, nos dá amparo e proteção. Podemos ser abatidos, ficarmos enfraquecidos, deprimidos, mas que seja passageiro e não nos venha destruir e nos venha desistir de tudo. E isso é necessário para que, através deste sofrimento, possamos carregar em nossos corpos a morte de Jesus, os sofrimentos e o sacrifício. Para que a vida de Jesus, o poder da ressurreição e a vida eterna, se manifeste em nós. Para que tudo isso surta efeito em nós, precisamos ter fé e crer que Deus é misericordioso e, mesmo sendo falhos e frágeis, Ele nos sustentará para que possamos suportar todo tipo de adversidade. Nestes versos, Paulo encoraja a perseverar em meio das tribulações, lembrando de que o poder e a glória pertencem a Deus. Ele destaca a nossa fragilidade e a grandeza do tesouro do Evangelho que carregamos. Apesar das dificuldades, Paulo enfatiza a esperança e na ressurreição, na glória eterna, incentivando todos nós a focar nas coisas eternas e invisíveis. Para finalizarmos, no verso 14 de Salmos diz: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi, nesse último verso, encoraja-nos a manter a fé e a esperar pelo socorro que vem dos céus. Um chamado à coragem e à confiança, na promessa de que Deus fortalecerá o coração daqueles que esperam nele. Sempre espere o socorro do Senhor. Mesmo que demore, não venha de imediato, tenha confiança que Deus dará apoio e suporte. Nunca desista ou abandone a Deus, que da mesma forma Deus não nos abandonará.